irmã, seja muito bem-vindo ao programa Lições Matinais. Esse programa da TV Heróis da Fé que faz o resumo da lição estudada durante a semana. Nós temos um guia de estudo que trimestralmente nós temos um tema para estudar. Nesta semana, ou neste trimestre, nós estamos a estudar a lição com o tema Missão de Deus, Minha Missão. Neste trimestre nós vamos aprender sobre o espírito missionário de Deus e que também é o espírito que nós devemos carregar. Então, para já, nós temos aqui em estudo nossos convidados que vão assim juntos ajudar a compreender a lição desta semana. Nesta semana nós temos a lição com o tema Compartilhando a Missão de Deus. Nós estamos na lição número 4 e esta lição que eu, juntamente com os comentaristas aqui convidados, irão assim debruçar sobre este assunto. Para já eu quero apresentá-los, né? Do meu lado direito eu tenho o irmão João Batista, ele também que faz parte da área técnica da TV Heróis da Fé, está aqui também para nos ajudar a poder compreender sobre o tema Compartilhando a Missão de Deus. João Batista, seja bem-vindo. Okay. Então, à minha esquerda, eu tenho também um servo de Deus que vai nos ajudar também a compreender a lição que estamos a estudar durante a semana. Ele que é o membro da Escola Sabatina, também um músico, né? Está aqui para nos ajudar a compreender este assunto muito importante. Então seja muito bem-vindo, Armando. Ok. Então, para já, eu queria saber, o tema desta semana, né, é muito interessante, compartilhando a missão de Deus. Qual é essa missão de Deus? Eu queria que o nosso irmão Armando pudesse já assim começar. Qual é essa missão de Deus que nós devemos compartilhar? Bem, primeiramente gostaria de dizer que a missão aqui descrita na nossa lição está a se referir à missão de espalhar a mensagem, ou seja, levar o Evangelho a toda parte da terra, isto um Evangelho que cada membro pertencente ao corpo de Cristo Deus levar avante ou compartilhar, na verdade, este tipo de missão. E esta missão ela, né, começa com o próprio Deus, né? Porque nos aqui o tema nos diz compartilhando a missão de Deus. Então quer dizer que é uma missão que começa com o próprio Deus. A lição, né, de domingo, que é a primeira lição da semana, ele tem como tema o dom da hospitalidade. Né? O que a hospitalidade tem a ver com, né, a missão, tem a ver com, né, o trazer almas para Cristo? Irmão João Batista, o que a hospitalidade pode ajudar naquilo que é a missão, no cumprimento da missão? Sim, sim. Obrigado pela questão, Frei. Muitas das pessoas perguntam ou andam a perguntar sobre as qualidades de Abraão. Já nesta lição 4, nós encontramos as qualidades de Abraão. Abraão era uma pessoa que não distinguia ou não separava a raça, a tribo, até as religiões. Abraão é uma pessoa, assim posso dizer, uma pessoa séria. Porque quando Deus convocou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão dirigiu algumas palavras a Deus. Senhor, sabendo que é real do que há ou que está acontecendo dentro daquela cidade, então Abraão falou para Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que andam a fazer o mal e tem muitas pessoas sérias. Então, nesta destruição vai afetar muitas das pessoas. Então, para isso, eu quero apelar para a população para abandonar os maus hábitos e apelar para a população que esta cidade um dia irá desaparecer. Então, foi isso que vem o dom da hospitalidade. Abraão não fez, ou Abraão não escolhia. Abraão não escolhia ninguém. Abraão, para ele, não tinha a pessoa, posso dizer umas palavras assim, a pessoa especial. Okay. Yeah. Abraão não tinha como fazer isso, porque todas as pessoas para ele foram uma pessoa especial. Okay. Por isso que o tema de domingo veio ser o dom da hospitalidade. Sim, e muita gente, né, tem dito que pronto, eu não tenho o dom de pregar, eu não sei
eu não sei falar muito bem, Certo. mas elas sabem receber as pessoas, né? Certo. Elas, prontos, quando vem visita em sua casa, elas recebem. E acho que já muita gente foi cativada com isso, não é, Certo, não, certo, irmã? Não, é verdade, é verdade. Certo. Certo. Ok? E o nosso irmão João Batista, ele falou um aspecto muito importante sobre a intenção. Deus queria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado que a Certo. cidade estava mergulhada. Ok. Mas nós conseguimos perceber que o amor de Abraão, né, por todos, né, ele fez com que, né, pelo menos alguém fosse salvo. Certo, E certo, certo. a lição descreveu quem conseguiu se salvar. Né? Escreveu. Ok. Trata-se de quem, nesse caso? Tratou-se de Ló Ok. e sua família. Mas que, por sinal, ficou a esposa, que não puderam dar ouvido àquilo que era a mensagem. Ok, ok. A lição também nos falou sobre o espírito de oração de Abraão. Né? Na verdade, o que a lição quis trazer a falar sobre o espírito de oração? Qual é esse espírito de oração que Abraão teve e que nós, se calhar, devemos também adotar para nossas vidas? Bem, gostaria de começar, né? Primeiro aqui dizer que o termo espírito de oração de Abraão está a referir-se no sentido de vida, ou seja, a forma de viver orando Abraão. Na verdade, é um modelo que traz para nós como devemos viver hoje como cristãos. E o espírito de oração de Abraão, nesta lição propriamente de terça-feira, ela fala do diálogo entre Abraão e Deus, como Abraão sendo um intercessor. Ou seja, em meio à calamidade que se avizinhava para Sodoma e Gomorra, Abraão ainda assim insistiu, tendo ousadia, né? Falando com o Senhor, que pelo menos poupasse algum povo. Ou seja, poupasse aquele que lhe fosse fiel. Mas nós vimos o resultado da lição mostrando que Abraão dizia: Senhor, se tiver ali 50 fiéis, por amor a esses 50, destruirias a cidade? Uma vez que tem 50 fiéis e a multidão é vasta, ao destruir todos juntos, não seria injusto da sua parte? E Deus diz: não, por amor a esses 50, eu quero, não destruiria. Então, Abraão foi reduzindo o número. E reduzindo o número, chegou até ponto de ser 5 pessoas. E Deus disse a mesma coisa: por amor aos 5, eu não quero, não destruiria essa cidade. Mas, qual é o foco que a lição queria trazer, ou a lição de terça-feira queria trazer para nós? Queria trazer o modelo de orarmos a favor dos outros. Certo. Até que ponto nós temos nos preocupado com a vida espiritual dos outros? Abraão estava não somente preocupado com a maneira como viviam aquele povo, mas ele estava preocupado com a salvação daquele povo. Por essa razão é que surge a pergunta: se tiver ali X, destruirias por amor a esses? Ou seja, por seres um Deus de amor, Deus não destruiria por aquele povo. Parece que Abraão, ao colocar o justo em frente, né? Se calhar numa primeira impressão dá a entender que Abraão só quis salvar os justos, Certo. mas a verdadeira intenção de Abraão era salvar os ímpios também, dar uma oportunidade que eles chegassem ao arrependimento. Ok. E uma questão interessante que pode aparecer, irmão João Batista, qual é o impacto de orarmos por alguém, né? Por exemplo, alguém que não nos gosta ou alguém que nos faz mal? Que impacto essa oração terá na nossa vida e na vida dessa pessoa na qual a gente ora, que não temos uma boa relação, ou é alguém que me tem como inimigo? Ok. A princípio, eu posso responder. As pessoas que tentam nos fazer o mal, às vezes é uma necessidade mesmo que ele deve. Porque ninguém nasce para fazer mal ao outro. Às vezes vem os maus pensamentos. E pela terra que nós nos encontramos, essas coisas sempre, dificilmente não vão acontecer. Então, para essas pessoas que tentam nos fazer o mal, nós sempre devemos cair de joelho para orar a favor dessas pessoas. Porque nós e essas pessoas querem fazer o mal para nós. Vai ser a intenção dele. E nós também, por ser pecadores, devemos orar a favor deles. Porque a qualquer momento nós também podemos cair em pecado. Okay. Então, devemos pedir o auxílio do
nosso Senhor Deus, com o auxílio do nosso Senhor Deus, Ele irá estender a mão. Se for uma oração sincera, Ele irá nos responder. E porque há uma lição atrás, nós aprendemos que Deus colocou os seus anjos para nos tirar de todas as tentações. Mas nós próprios também, nós é que procuramos que os anjos se afastem de nós, através dos maus hábitos, só pela pergunta, assim posso dizer, tem pessoas que querem nos fazer mal a nós. E se nós não orar, todo o mal que eles tentam fazer para nós vão acontecer mesmo. Porque o que ele pensa, eu posso me deparar com ele na rua, eu não sei qual é a intenção dele. Eu posso se aproximar a tentar saudar, eu não sei qual é o motivo, ou qual é a arma que ele leva. Então ele pode acabar de me fazer o mal. Okay. E também eu, pelo menos, vejo que ao orarmos por alguém que nos tem como inimigo, não só a gente estará, né, a livrar a nossa alma, mas também poderemos assim olhar aquela pessoa de um jeito diferente. Certo. Quando nós olhamos por alguém que não é alguém próximo a nós ou alguém que tem uma certa inimizade, nós passamos, por causa da oração, passamos a ter uma forma de encarar essa pessoa. Então por isso é que por isso que Cristo nos aconselhou a orarmos por aqueles que nos perseguem, com essa finalidade. E às vezes, como seres humanos, fica difícil. Alguém que me faz mal, como é que eu vou orar para essa pessoa? Qual é o sentimento? Mas, na verdade, uma das pessoas que é beneficiada com a oração é mesmo eu, né? Na verdade, eu como orador. Certo. Aquela pessoa que se dobra o joelho. Certo. Eu posso encarar o meu inimigo com amor, se eu assim orar por ele. Certo. E a lição também nos trouxe, a lição de quinta-feira, né? Falou sobre a questão da missão de Abraão. Na verdade, qual era a missão de Abraão? Bem, gostaria de começar dizendo que, em primeira instância, Abraão teve por preocupação a salvação de Sodoma e Gomorra, né? Abraão teve por preocupação o livramento deste povo. Por quê? Como os relatos mostram, dizem que era um povo mergulhado totalmente no pecado. Imoralidade, prostituição, idolatria, tudo estava nessa cidade. E o principal ponto da missão de Abraão era lhes salvar, mas não salvando ele, salvando Deus é quem poderia salvar nesse caso. E ele se tornou apenas um meio para propiciar a salvação deste povo. Okay. Esta é que era a missão de Abraão. E essa missão teve um resultado positivo, porque pelo menos um grupo conseguiu, né, sair salvo, que foi Ló e seus filhos, suas filhas. E, na verdade, nós precisamos simplesmente olhar naquilo que é a missão na qual Deus nos incumbe. Porque às vezes nós olhamos pela dificuldade, pelas barreiras, porque Abraão tinha uma barreira. Por quê? Porque era um povo muito mau. Era um povo que praticamente não tinha remorso de nada. Se era para matar, é matar. Se é para violar, é violar. Um povo que, na verdade, a iniquidade estava acima do limite. Né? Acima do limite. Então, Abraão poderia ter uma desculpa: Senhor, eu não posso ir aí, porque esse é um povo muito cruel. Mas ainda assim, Abraão aceitou. Isso está relacionado à lição de quinta-feira, que fala sobre a submissão à vontade divina. Na verdade, qual é o benefício de nós estarmos submissos àquilo que é a vontade do Senhor? Uma das principais qualidades de Abraão é essa questão, vou acrescentar pelo tema da quarta-feira. Nós ali no livro de Gênesis 19:1, nós vimos que Abraão e Ló fizeram convite para algumas pessoas para sua morada. Só que essas pessoas não sabiam por que Abraão e Ló fizeram convite. Mas o Abraão foi pelando sobre a destruição da cidade. Essas pessoas, por tão rígidos que eles foram, e acabaram por perder a sua salvação. Então, Abraão é uma pessoa,
eu posso dizer que Abraão é um pai da fé. Porque... Uma Bíblia assim o descreve, né? Certo. É isso. Abraão é um pai da fé. Porque se nós levar a qualidade de Abraão no nosso dia atual, podemos reduzir o número de... Pessoas com essa qualidade, nesse caso, né? Certo. Com esta vontade. Sim. Certo. E se assim ser feito, podemos apreciar também a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é isso. Okay. Então, qual seria, na verdade, né, qual seria a vantagem de estar submisso à vontade de Deus? Porque geralmente o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Certo. E muitas vezes nós temos dificuldade de perceber como é que, tipo, de perceber aquilo que é a vontade de Deus em nossas vidas. Então, qual seria, na verdade, como é que eu posso dizer? Qual seria a vantagem de estar submisso à vontade de Deus? Bem, aqui mostrou-nos a lição, né, que uma das principais qualidades de Abraão foi a submissão à vontade de Deus. Certo. Gostaria só de fazer entender um pouco o que é isso, afinal de contas, a submissão. A submissão é estar debaixo de, ou cumprir as ordens de, ou permitir que alguém se faça sentir na nossa vida. Certo. Ou seja, a voz de Deus na vida de Abraão só foi aceite por Abraão pelo fato de ele ser submisso. Mas a lição que ele traz para a nossa vida atual, é dizer que, ouvindo a voz de Deus, vai surgir aquela frase: achegue-se a Jeová, que ele se achegará a vós. Certo. De facto, os benefícios são vários, mas o principal benefício é que você estará a ser um agente para a salvação e um agente salvo. Ok. Por quê? Quando nós nos submetemos naquilo que é a vontade de Deus, não há tempo, não há amigo, não há família, não há barreira que poderá nos impedir de levar a missão de Deus. Porque toda e qualquer pessoa usada nesta terra para pregar o Evangelho, só é permitido com que essa pessoa pregue se ele permitir a entrada do Espírito Santo na sua casa, que é o seu corpo. É isso, e cada vez que a gente se deixa a vontade de Deus ser cumprida em nossas vidas, mais dependente de Deus nós ficamos. Exato. E quanto mais dependente de Deus nós ficamos, mais a gente cria gosto, cria prazer naquilo que são as coisas divinas. Porque como homens carnais e pecadores que nós somos, nós temos dificuldade de aceitar as coisas de Deus, de andar conforme o cronograma de Deus. Exato. Então, devemos aprender a só ser submissos. Estamos na reta final daquilo que é o nosso programa Lições Matinais. Então, queria dar um minuto a cada um dos meus convidados para dar um apelo em torno daquilo tudo que estudamos, sobre o tema desta semana, compartilhando a missão de Deus, para o telespectador que está a nos acompanhar possa assim levar para o seu dia a dia, para aquilo que é o cumprimento da sua missão, ou a missão que Deus o deu em sua vida. Então, irmão, dê um minuto. Tá. Gostaria de dar um apelo, né? Simples. Ou então, o que é que eu deixaria aqui ao ar? É o livro de João, capítulo 13, verso 34 até 35. Ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A missão de Cristo está dita em Mateus, creio eu que é Mateus 25 ou Mateus 26 a 28, se na memória não me falha, nos seus versículos 18 a 19, em que diz: ide. Certo? Mateus 28. Mateus 28, perdão. Ele diz: ide, pregai o Evangelho. Ou seja, esta missão é levar Cristo a todas as pessoas. Mas se não tiver o amor, nunca será possível. Por essa razão, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, não só como nós mesmos, mas conforme Cristo nos amou. Pois que enquanto você não amar, não vai se compadecer com o estado pecaminoso do teu irmão. Será impossível. Então, por isso, não terá nada que vai te impulsionar a levar a mensagem do Senhor. Muito obrigado, irmão. Então, irmão João Batista também tem um minuto para assim apelar
os nossos telespectadores que estão acompanhando as lições matinais. Ok. A princípio, eu quero deixar o livro de Gênesis 18, o seu verso 2. Aqui nesse livro de Gênesis, nós encontramos uma das qualidades de Abraão. Ok. Abraão foi uma pessoa séria. Diz o seguinte: levantando Abraão os olhos, olhou e em 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Abraão, pelo apelo que ele tinha e pelo amor que ele tinha com todos os homens da cidade de Gomorra, um certo dia o Abraão, sentado na sua tenda, ele viu 3 homens a caminhar. E ele ficou naquela. Fui pelando, ninguém me ouve. E Deus me envia mais 3. Então Abraão caiu de joelho para falar com esses homens acerca da salvação dos homens. Porque Abraão já foi apelado. E posso dizer que Abraão não quis ser salvo só. Ele não quis ser salvo só. Ele viu, se a salvação veio a mim, então tenho como também levar para as pessoas que estão mais próximas de mim. Então Deus, como é bom, enviou aqueles 3 homens. Abraão caiu de joelho a conversar com os homens, mas mesmo assim os homens se fizeram de duro. Não aceitaram o apelo de Abraão, então não conseguiram ser salvos. E esse apelo, se nós carregar o tempo de Abraão para o nosso tempo do dia de hoje, nós podemos fazer o mesmo. Só que muita gente pensa ficar prostrado para uma pessoa. A primeira coisa que ele vai colocar em frente: eu não cometi. Por que eu vou ficar de joelho para falar a favor dessas pessoas? Essas pessoas, será que um dia essas pessoas podem fazer o mesmo para mim? Muitas das vezes nós colocamos sempre esses pensamentos em frente. E aí não conseguimos ajudar os outros. Se nós sair na rua, nós encontramos muita gente à falta de alguma coisa. E eles vêm mesmo nos pés. Por nós ser duro, não conseguimos de passar a coisa que aquela pessoa está a necessitar. Aí nós temos, mas nós respondemos não temos. Não tem como ajudar, porque eu também estou a necessitar. Mas Abraão não olhou nesse aspecto. Abraão quis mostrar para a população, se ele era uma pessoa assim, séria, a população que lá se encontrava também tem a mesma qualidade. Então isso, na verdade, nos leva ao mesmo caminho, o amor que Abraão tinha pelos outros. E este amor que nós devemos cultivar, né? Mas esse amor, para que a gente cultive, precisamos ir para Deus, buscar, porque a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, com esses 2 últimas palavras,